Não é apenas esta sociedade da educação que é uma sociedade injusta socialmente. Portugal tem também um grave problema de injustiça territorial. E como injustiça territorial, tem um grave problema de injustiça social. Este é o país onde há um fosso entre o litoral e o interior. Este é o país onde há um fosso entre a região de Lisboa e Val do Tejo e as outras 4 regiões do país, e em particular a região do Alentejo, a região centro e esta região norte onde estamos, que é a região mais pobre do país. Há um fosso enorme regional em Portugal. E por isso eu digo aqui, se for Presidente do PSD e se for candidato a Primeiro-Ministro, para mim, a correção das assimetrias regionais, a correção das diferenças regionais, será uma bandeira política de primeira grandeza, estará na frente das bandeiras políticas. Muitos têm dito a esse respeito, e isto explico bem na noção de estratégia, muitos têm dito que então para isso era preciso regionalização já. Eu devo dizer que eu não tenho preconceitos, nem tenho problemas nenhum. Eu, no outro referendo, quando o PSD era contra a regionalização, votei nos 2 referendos a favor da regionalização. Portanto, eu não tenho esses preconceitos. Mas eu sei, por experiência própria, que o PSD está dividido quanto a essa matéria. E tem de resolver primeiro o problema dentro de casa. E mesmo que o resolva a favor da regionalização, depois o país vai ter de fazer um referendo ou 2 referendos. Até capaz de ter de fazer uma revisão constitucional. E, portanto, não há... Quem vende aqui a ilusão da regionalização está a vendê-la erradamente. Porque não há qualquer hipótese prática de fazer isso num espaço de 4 ou 5 anos. Não há qualquer hipótese prática de fazer essa reforma. E eu digo mais, numa altura em que temos os cofres completamente vazios, numa altura de graves dificuldades financeiras, eu vejo com muita dificuldade que o país aceite, ou até que mesmo as entidades internacionais aceitem, uma reforma de uma regionalização. E por isso eu digo assim, há muita coisa que nós podemos fazer já para corrigir as diferenças regionais. E por isso nós temos a obrigação, não de apresentar projetos que neste momento não sabemos se têm condições de ir para a frente, mas de apresentar soluções imediatas para reverter esta situação da assimetria regional. E por isso, digo, nós temos de reabilitar politicamente as comissões de coordenação. Têm de deixar de ser as forças que são hoje, de impasse e bloqueio administrativo e burocrático, e têm de passar a ser forças com política, com lógica política, para desbloquearem os processos administrativos e para serem, por um lado, na região, os impulsionadores de todo um novo desenho de desenvolvimento regional e, junto do Governo, os defensores dos interesses dessa região. E por isso tenho defendido, e torno aqui a defender, que nós devemos fazer dos presidentes da Comissão de Coordenação Regional, não técnicos, burocráticos, desconcentrados do Estado, com poderes desconcentrados do Estado, mas verdadeiros membros do Governo. De forma a que as comissões de coordenação tenham força política para ultrapassar a sua inércia interna e para terem capacidade de diálogo na região e para que essas forças possam, junto do Governo, elas próprias terem capacidade de lobby, capacidade de influência para baterem no pé em defesa dos interesses da sua região. Eis aqui uma solução simples, sem custos financeiros, aproveitando as estruturas que existem para inverter e para reverter este ciclo de centralismo em que viveu Portugal ao longo de 15 anos de democracia dita socialista. Meus caros amigos, quero, aliás, fazer-vos uma prevenção. E uma prevenção clara. Não pensem que este discurso a favor do interior e a favor das regiões mais pobres é um discurso anti-Lisboa. Ao contrário do que se pensa. É por existir centralismo que se vive mal na região da capital. Porque há excesso de recursos. Porque há excesso de atração. Há maus níveis de vida. Há má qualidade de vida. Há subúrbios que são indignos e em que se vive muitas vezes pior do que se vive no interior. E por isso eu digo, uma sociedade desequilibrada regionalmente é uma sociedade em que vivem mal os que estão na periferia e vivem mal os que estão no centro. Se o centro e a capital, se a sua região limítrofe querem viver bem, então prescinda da concentração de recursos financeiros
e verão como melhorará a qualidade de vida, seja nas regiões periféricas, seja no espaço regional da capital. E por isso o discurso da repartição equitativa dos recursos é um discurso, como se diz, enfim, em inglês, win-win. Ganham aqueles que estão nas periferias e ganham aqueles que estão no centro. E o discurso de concentração de recursos na capital e na região envolvente é um discurso lose-lose. Perdem uns com os custos de capitalidade e perdem outros com os custos da interioridade. E por isso só a harmonia e o equilíbrio regional, só o desacertar da balança a favor das regiões mais pobres e, nomeadamente, das faixas do interior, traz os montes Alto Douro, Beira Alta, Beira Baixa, Alto Alentejo, a faixa no fundo do Guadiana. Só se nós investirmos nessas regiões é que nós teremos equilíbrio regional e que seremos capazes de construir um país em que não seja penalizador viver na periferia e não seja altamente penalizador viver na capital. É isso que se pretende com este discurso, é isso que se pretende. Já que falamos em história, queria dizer-vos que pertence ao grupo daqueles que no PSD defendem um aprofundamento da autonomia regional. Eu penso que o processo de autonomia regional não está esgotado, não sou daqueles que pensam que há perigo para a unidade do Estado e penso ao contrário, que quer em termos estatutários, quer em termos de competência legislativa, nós podemos ainda encontrar soluções mais eficientes e mais eficazes a favor das regiões autónomas, que são um bom exemplo do que a descentralização de recursos permite em termos de desenvolvimento ao longo destes 25 anos de integração europeia.